Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Sou o Rafael Zatinski, o gestor do podcast. E estou com a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, ferrenhos? Você vai querer fazer a frase? Eu achei que era depois. Eu acho que fala bom. Você, continua. Estou aqui também com o Davison Westphal, que ele é advogado e liderança do Novo em Santa Catarina. Tudo bem, Davison? Tudo bem, tudo certo. Não sei como é que vocês chamam ferrenhos, então oi para os ferrenhos, não conhecia a expressão. Sim. E com Bruno Souza, que ele é cientista contábil, que foi deputado estadual de Santa Catarina e vereador de Florianópolis pelo Novo. Foi membro fundador e primeiro presidente do IFE de Santa Catarina. Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem? Boa noite para vocês dois, os nossos dois grandes hosts aqui, e também para os ferrenhos, né? Gostei desse nome. Quer falar a frase louca que a gente já começa? O que tu prefere? Pode começar, eu acho que vou deixar a frase pro final, que dá pra fechar com ela. Então, na verdade, devido às grandes demandas que estão surgindo da atualidade sobre essa questão de censura, eu gostaria de entender um pouquinho mais os nossos grandes advogados aqui de que na verdade, nas entrelinhas e o que é essa grande PL da 2630, Bicho, eu vejo de maneira geral esse movimento de calar opositores, esse movimento de calar aquelas ideias que você não concorda, elas já não são novidade no Brasil, isso já vem de algum tempo. O Bruno talvez concorde comigo que o ano passado ou no outro, quando deu aquele estresse do Monark, que ele comentou no podcast lá no Flow e tal, já teve muita gente dito de direita, de esquerda, mas todo mundo batendo, que talvez realmente tinha que censurar, e eu já naquela época eu falava, o problema é de quando você começa a aceitar que você vai forçar o silêncio de uma pessoa para determinada demanda, isso aí não tem fim. Isso aí começa a se alastrar, quem que vai dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito, e isso começou a se contaminar. Por mais que a liberdade de expressão seja constitucional, seja um direito que está previsto nesse nosso conto de fadas que foi criado em 88, mas mesmo assim, mesmo escrito, mesmo tendo um órgão que deveria estar lá para proteger a Constituição, isso não está acontecendo. Por mais longe, o órgão que estaria lá para ser o defensor da Constituição, ele está estuprando a Constituição, adaptando ela conforme lhe convém. Então, essa é a percepção que eu tenho num primeiro momento. Não vejo que está parando. Exato. Eu acho que primeiro é interessante resgatar um pouquinho, até para falarmos de liberdade de expressão, resgatar um pouquinho da origem desse projeto, né? Esse projeto ele tem origem no Senado Federal, através do senador Alessandro Vieira. E surgiu lá em 2020, naquele contexto onde discutia-se muito nas redes sociais sobre fake news e Covid, e o que podia e o que não podia falar, e muitas pessoas com opiniões contrárias ao conhecimento tradicional, ao mainstream, ao que estava sendo divulgado pela grande mídia. E aí, o que todo político faz, ou melhor, o que a maior parte dos políticos faz quando vê uma situação dessa, resolve botar o bedelho do Estado onde não devia. Então ele resolveu achando que necessitava de algum tipo de regulamentação, ele propôs esse projeto. O projeto foi aprovado no Senado e aconteceu o pior possível na Câmara dos Deputados. Caiu na mão de um deputado para ser relator do Partido Comunista Brasileiro, e que acredita imensamente na ação do Estado e acredita imensamente na restrição da liberdade, né? Que os indivíduos não são capazes de se autocensurar, não são capazes de ter suas próprias ideias, não são capazes de ouvir uma notícia e ter o seu próprio julgamento sobre a notícia. Tivemos a votação, pedido de urgência, alguns dias atrás. Esse pedido de urgência foi aprovado, inclusive com o apoio de diversos deputados catarinenses, o que foi muito triste ver isso acontecendo. E esse pedido de urgência ele ensejou uma votação logo nas sessões seguintes. Entretanto, chegou no dia da votação, que foi na terça-feira passada,
o autor pediu a retirada de pauta porque percebeu que talvez não tivesse os votos suficientes para aprovar naquela ocasião. Então, hoje o projeto ele foi retirado de pauta, mas ele pode ser votado a qualquer momento. Como existem alterações nesse projeto, provavelmente, se ele for aprovado, o que nós torcemos e trabalhamos para que não aconteça, ele tem ainda que voltar para o Senado, porque teve alteração, né? Se não tivesse alterações, então ia direto para a sanção presidencial. E é nesse momento que nós estamos na luta contra o PL da censura. É justamente tentando virar esse placar, que, ao que consta, existem alguns institutos que estão fazendo esse levantamento. Temos, principalmente, tem um site que é pldacensura.com.br, que acompanha esse placar diariamente. Nós estamos com alguma vantagem. Ou seja, por esse placar, o PL não passa. Entretanto, uma coisa é o deputado dizer que, olha, eu sou contra. Outra coisa é ele efetivamente ir lá e votar contra o projeto. E outra coisa ainda, quando um deputado, o assunto é polêmico, o pessoal está cobrando para eu votar contra, mas o meu partido está pressionando para eu votar a favor, aí nesses dias, coincidentemente, bate uma dor de barriga no deputado. E aí o deputado não aparece em Brasília para votar. Então, aquele placar ali, ele é um indício, só que ele não é garantia de nada. Nós temos que ficar muito, muito atentos ao que acontece, ao que se desenvolve, porque o governo está realmente empenhado em fazer com que o projeto passe. E talvez o projeto não tenha passado, não tenha sido aprovado, não tenha ido para a votação e os votos não estavam lá, porque o governo ainda está desorganizado com o Congresso. O governo ainda não consegue liberar os pagamentos das emendas na hora certa, não consegue fazer o que é chamado em ciência política dos side payments, né? Ele não consegue ainda dar os cargos que a base pede. Então, o governo não está organizado. Por isso, nós temos um bom momento agora para rejeitar. Só que é um perigo. A partir da hora que o governo, o executivo, se organizar com um Congresso Nacional, a chance de uma ideia ruim dessa passar, ela é muito, muito grande. Então é um tema extremamente sensível que nós deveríamos todos estarmos acompanhando. E eu fiz essa recapitulação de como começou esse projeto, porque eu quero concluir falando algo que pode ser um pouco polêmico, mas eu acredito que a liberdade de expressão não é um valor ainda apreciado pela maior parte dos brasileiros, ou talvez conhecido pela maior parte dos brasileiros. Nem grande parte daqueles que hoje são contra o PL da censura, na verdade, valorizam de fato a liberdade de expressão. O que muitos são contra, porque identificaram nessa proposta uma proposta do PT relacionada à esquerda e porque nasceu no contexto do Covid. Porque tivesse essa proposta nascido como uma proposta do governo anterior, por exemplo, para combater as mentiras comunistas, provavelmente muita gente que hoje é contra o PL estaria a favor. Por isso, é muito importante que, independente do governo, independente do partido que está lá no executivo, na ocasião, nós temos que ter o princípio da liberdade de expressão arraigado em nós. Ele tem que estar aqui, independente. Por isso me dá uma ojeriza quando eu vejo tanta gente da esquerda que sempre, historicamente, esteve relacionado ao combate à censura, à liberdade de expressão, hoje apoiando um projeto que basicamente o que faz é limitar o nosso direito de expressão, que cria um controle sobre ele. Por quê? Porque a proposta é do governo que eles apoiam. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Se um dia um governo de direita propor um PL para controle das inverdades comunistas, das inverdades da esquerda, nós temos que ser igualmente contrários. A liberdade de expressão é um princípio, ela não tem lado. E na opinião de vocês, a liberdade de expressão ela tem limite? Na opinião do Dadá, na opinião do Bruno?
um conceito, salvo engano, ele é de Aristóteles, que diz que a ética ela só é ferida a partir do momento que você entra no campo da ação. Os pensamentos e as falas não têm esse condão de ferir a ética. Vou passar para o Bruno responder essa questão do limite, mas eu acho que eu queria aproveitar a experiência do Bruno num ponto que eu acho muito importante destacar. Num determinado momento, o projeto estava pronto para ser votado, urgência, atravessa todo o trâmite, como é que ele deveria ser, vota em regime de urgência. De repente ele não está mais pronto, precisamos discutir. Mas, Bruno, se tu pudesse explicar como é que funciona essa questão da urgência e o que aconteceu, o que acontece exatamente quando um projeto ele vai na urgência, porque isso aí mostra muito a intenção dos participantes ali. Se tu puder explicar isso aí. Bom ponto, né? Bom ponto, porque eu falei aqui que foi votada a urgência do projeto, mas ninguém é obrigado a estar familiarizado com o processo legislativo. Mas, basicamente, os projetos eles são protocolados na Câmara, no Senado ou numa Assembleia pelo governo, pelo Executivo ou pelo Legislativo. A partir desse momento, inicia-se um trâmite normal que passa por todas as comissões temáticas, passa pela comissão mãe, que é a CCJ, e aí depois de todas essas comissões, ele está apto a ir a plenário. E quem faz essa ordem do que será votado é o presidente da Casa, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia. Só que existe em todos os regimentos um pedido de urgência, o que é chamado de pedido de urgência. Alguém vai lá, um deputado, ele faz um requerimento para que tal projeto passe por não precise passar por todo esse trâmite e tenha que ser votado em um prazo X, 30 dias, 15 dias. E aí é posto em votação. Foi isso que aconteceu. O deputado pediu para que esse projeto, ele fez um requerimento para que esse projeto tivesse uma tramitação de urgência, ou seja, não precisasse passar por todas as câmaras, as comissões temáticas, nada disso, fosse votado imediatamente. E foi aprovado isso. Então esse é o chamado pedido de urgência. E a questão da liberdade de expressão ali, que a Alô perguntou, tem limite de liberdade de expressão? Então, na verdade, liberdade de expressão, eu entendo o que tu falaste, Dada, mas liberdade de expressão tem limite, sim. A liberdade de expressão, ela existe quando nós nos policiamos e quando os outros nos policiam, de forma automática, é autorregulada. As pessoas se autorregulam no que elas falam, porque elas convivem em sociedade, e a sociedade também pune aquelas pessoas que falam o que é abjeto, aquilo que não é aceitável. Pune não andando com a pessoa, considerando a pessoa um mau elemento. E se eu convivo? E, aliás, é ótimo que assim seja, porque se tem alguém próximo de mim que é uma pessoa preconceituosa, que é alguém que tem algum problema moral do tipo, eu prefiro logo que ela fale, né? Que ela se manifeste, porque assim eu posso escolher não andar com essa pessoa. Mas, via de regra, sim, a liberdade de expressão tem a própria sociedade que impõe. Perigoso é quando nós transferimos esse poder de regular o que pode ser dito ou não, o limite da liberdade de expressão, para o governo, porque é muito curioso. As pessoas do Brasil, a gente ama o Estado e odeia os políticos, mas quem governa o governo são os políticos. Então é muito perigoso quando você pensa em criar um órgão estatal, um conselho, qualquer coisa, para limitar e decidir o que pode ser dito, limitar a liberdade de expressão, um conselho que será formado e indicado pelo governo de plantão. Isso é temerário, imagina, eu acho muito perigoso isso. Bruno, mas se a gente não limitar, se o Estado não fizer isso, algumas pessoas irão fazer mau uso da liberdade de expressão.
Perfeito, vão, realmente, mas eu não estou aqui vendendo uma utopia, solução para tudo. O que eu estou dizendo é que eu prefiro viver em um país onde excessos de liberdade sejam cometidos por aquelas exceções de pessoas que não têm noção do que falam, do que viver em um país onde a verdade seja controlada, num país onde eu corro o risco de ter a minha expressão censurada pelo governo de ocasião. Nós temos que ter menos mimimi e aceitar que eventualmente alguém vai abusar, vai falar uma coisa desagradável, e palavras só machucam se elas vierem escritas em um tijolo. Então, se elas não vierem, você responde, você ignora, sei lá, você exclui essa pessoa do seu convívio, na verdade, né? que existe uma certa falha dessa parte, né? Ah, tá bom, vamos proibir, ok. Né? Só que daí é proibido de você falar pessoalmente. Só que não necessariamente, né, aquela pessoa vai ser punida por causa disso, né? Que o pessoal ainda tem uma certa falha lógica ali de que, tá bom, vamos lá, proibir o negócio aqui. Só que, tá bom, se a pessoa estiver falando pessoalmente contigo, qual que é a probabilidade dela de ser punida? A gente tem uma questão da impunidade também muito alta nesse Brasil. Eu acho que a questão de impunidade nem é o caso, mas é ser certo punir alguém pelo que ela falou. Entende? O grande ponto é esse. Qual que vai ser o limite dessa punição? Entende? O que pode, quem que regula isso? Acho que não é nem sobre impunidade. Eu acho que o ponto é você estar punindo alguém, às vezes por ela ser idiota. E vamos lá, historicamente, o que mais tem no mundo é idiota. E como o Bruno falou, eu prefiro que o idiota fale a idiotice dele para eu poder não conviver com o idiota. Esse é o ponto. Que na verdade, a minha questão é que imagina assim, né? vamos levar na linha de raciocínio da pessoa da esquerda lá, que acredita realmente nessa questão de ter que censurar. Né? Já sabemos, na verdade, por mais certo que seja, que é impossível de você conseguir controlar, né, a liberdade de expressão, é impossível você conseguir fazer isso sem cair numa censura. Né? Mas eu fico imaginando no raciocínio, por exemplo, entender a mentalidade dessas pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? Tá bom, vamos seguir nisso daqui. E qual que é o adiante? Tá, a pessoa vai proibir essas coisas. Cara, a gente não consegue proibir nem tráfico. Você me perdoe a expressão, depois se quiser tu corta. Já ouviu falar aquele negócio que o bicho velho não tem ombro? Entendeu? Então, depois que começou, cara, até o fim, entende? Não existe limite para isso. Sim. Cara, a censura vai vir comendo. Agora você não pode falar que o outro é feio, depois você não pode falar que o outro é gordo, depois você não pode falar que o outro é calvo, e assim acabou, bicho. E vamos mais longe. Eu fico... Eu quero fazer uma pergunta para os nossos advogados aqui, né? Porque, pelo que eu saiba, né, a punição tem que ser proporcional ao crime, não é verdade? Tem que guardar uma proporcionalidade ao crime. Aí eu fico imaginando, então tá bom, vamos criminalizar a liberdade de expressão, e aí, se um sujeito xingar o outro, é crime. Se eu fosse um juiz, então eu chamava as duas partes, chamava o réu e dizia: você está punido. A outra parte pode xingar ele. Qual é a punição, gente? Para isso, pelo amor de Deus, vamos... Eu visualizo assim, falando de direito. Vamos lá, o ordenamento jurídico, de maneira geral, ele busca proteger um bem juridicamente tutelado. O que a gente quer proteger com isso, entende? E a gente tem caminhado para uma geração tão mimimi, uma sociedade tão problemática, que palavras machucam, que, veja bem, os nossos legisladores estão tentando adaptar esse movimento da sociedade e punir, transformar no bem juridicamente tutelável o bem-estar das pessoas. Mas tu entende que isso é humanamente impossível? Como o Bruno falou, não tem como você vender essa utopia. Eu vou criminalizar tudo para que ninguém fique triste com o que o outro fala. Mas daí, bicho, tem nego que fica ofendido porque o outro ganhou dinheiro. Tem nego, se você vê o Bruno dançando, ele dança pra cacete. Eu sou meio durão, entendeu? Prende o Bruno, porra, dança demais. Aí não dá, entende? Então, e assim sucessivamente. Daí você começa a punir as pessoas para que o outro se sinta bem. Mas eu costumo dizer para todo mundo, o que é direito em si? Direito não é essa possibilidade de alguém ser obrigado a te dar alguma coisa, mas é ninguém poder te tirar nada. É essa a questão que a gente parou de discutir. Então você começa a criar direitos positivos e ir para cima da vida das outras pessoas, da liberdade das outras pessoas, para que um grupo maior possa se sentir bem. Ou um grupo menor possa se sentir bem, mas isso é injusta, essa agressão. E no início, da maioria dos
dos códigos penais do mundo, não existia esse tipo de previsão, entende? Você tinha critérios objetivos. Falando em norma penal mesmo, você tem o tipo, ele tem um elemento objetivo que você tem que determinar o que essa norma está protegendo. Esse tipo penal, o que objetivamente ele protege. Daí você fala, as pessoas não podem se sentir mal. Eu digo, bicho, sim. Como é que você pune alguém por isso, entende? É complicado. A questão é que, algo por exemplo, muito uma coisa... subjetivo, né? Uma Querendo coisa que eu ou fico não, pensando é hoje em algo dia, né, Você é que, por exemplo, o confunde- Estado tá bom, vamos lá, ser o tecnocrata de tudo, né? Então tem que controlar tudo na vida da pessoa. A pessoa não pode ficar triste. Então tá, daqui a pouco vai proibir de fazer demissão pra pessoa porque ela pode ficar triste por causa disso. Né, levando mais adiante esse negócio assim. Então não pode magoar uma pessoa. Né, o próprio tem um estoico que fala sobre essa questão que não permite, que fala, né, que você só de fato se sente ofendido se você concretiza aquilo pra você, né? Só que tipo, proibir isso não vai solucionar esse problema. Você não vai impedir que a pessoa vai lá e xingue, né? Você querer uma, como que eu posso dizer, entrando na questão mais psicológica, você querer que a pessoa ela seja totalmente estagnada, sabe? Uma pessoa que na verdade seja robótica. O que eu busco aqui, na verdade, até dizer... Você começa a tratar a expectativa do outro, né, cara? Você quer que o outro age de acordo com a tua expectativa e você quer punir se ele não está de acordo com a tua expectativa. Sim. Sabe quem que pensava muito assim? Hitler, ele tinha um pensamento muito parecido. Entende? Então, cara, isso aí é uma insanidade você pensar que você pode punir uma pessoa porque ela faz ou fala algo diferente daquilo que você gostaria que ela fizesse. Veja bem, não estou dizendo nada de agressão, nada que interfira no teu patrimônio, na tua vida, na tua liberdade. Mas ela se ofende simplesmente porque uma pessoa não cumpre uma expectativa. Isso é uma aberração, cara. Sim. Como o Bruno falou, destaco. O Bruno ele falou, o problema é que tem muito negro dito de direita que se isso for, não. Mas veja bem, vamos proibir de falar... Vamos proibir partidos socialistas no Brasil. E, cara, vai ter muito liberal, libertário de direita dizendo, é isso aí. Tem que proibir, porque isso aí é crime, isso aí mata gente. Então, o cara não entendeu o cerne da coisa. E a questão é que depois de uma lei aprovada, é muito difícil retirá-la, né? Então, mesmo se uma pessoa de direita fizesse esse negócio assim, pode um momento cair na mão do rival, né? Cair de uma pessoa de esquerda e vice-versa, né? Acho que é um passo muito à frente no xadrez que a pessoa não consegue visualizar, né? E o problema hoje é que as pessoas elas não se atentam muito no que está escrito na lei, elas se atentam quem está apresentando a lei, né? Isso é um perigo. Aliás, você pode falar, Bruno. Não, é que eu acho que na linha também do que o Rafael estava falando, eu acho que também isso tudo parte de uma arrogância que existe, não sei se é arrogância, eu acho, mas enfim, é um pensamento que existe entre os legisladores e o executivo, entre os políticos, e o brasileiro é incapaz, né? O brasileiro padrão é um sujeito incapaz e imbecil, né? Ele não consegue ter o seu próprio discernimento de nada e ele precisa que um político o ajude a fazer o filtro daquilo que ele pode ou não ver. Então, nós estamos constantemente, dia a dia, infantilizando o brasileiro. Isso aqui pode ser muito ofensivo. Então, vamos proibir isso aqui, vamos regulamentar isso aqui. Meu Deus, nós tivemos aqui em Santa Catarina, agora, semana passada, o caso de um prefeito de Brusque, que foi caçado, ele e o vice, porque o Luciano da Havan fez um vídeo falando a preferência dele e falando mal de comunista, que o outro candidato era de esquerda. O Alexandre de Moraes ele deve achar que o brusquense é um imbecil, é um incapaz. Porque para achar que ele não tem que o brusquense não consegue ver, o cidadão não consegue ver um vídeo desse e pode tomar suas próprias suas próprias decisões, ter as suas próprias ideias, né? O Alexandre de Moraes que deu a decisão, né? E baseado que o Luciano da Van fazer esse vídeo manipulou as eleições. Meu Deus! Primeiro, é tanto absurdo isso, porque agora o sujeito não pode mais, como você é um empresário muito bem sucedido, você não pode mais manifestar as suas opiniões. Outro lado se você se manifestar, meu Deus, as pessoas não conseguirão pensar por si próprias e irão então ter que fazer o que você está falando.
É um absurdo tão grande, assim, é uma infantilização tão grande que chegou a esse nível. A gente está destituindo prefeitos eleitos, prefeitos legitimamente eleitos, porque vale falar também, né? Você goste ou não do legislativo e do executivo, na minha opinião, eles são muito mais legítimos, eles estão muito mais legitimados do que o judiciário e o Ministério Público. Porque quem votou no Alexandre de Moraes? Um juiz está lá com um voto de quem? Não, o voto, a soberania popular, ela expressa no voto, na hora que você elege um prefeito, que você como esse que foi destituído. E aí o Alexandre de Moraes, eleito por ninguém, foi lá e destituiu um prefeito que foi eleito legitimamente. Nem conheço o prefeito, não sei se é bom ou não, mas o que me incomoda é esse fato. Então, nós chegamos nesse nível das coisas hoje em dia. Perdão, eu só queria fazer essa intervenção aqui, só para comentar isso, que eu acho que a gente está infantilizando, querer regular as mídias, a rede social e infantilizar o brasileiro. Falando nisso, eu vejo hoje a PL como uma das ferramentas para infantilizar o povo brasileiro, para cercear a liberdade. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre aquela fala do ministro, o Dino, sobre como essa lei ela seria aprovada ou pelo Congresso ou pelo Judiciário. Dele, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vamos lá. Isso aí. Eu vi político, eu vi o antigo presidente sendo ameaçado quase pelo Supremo porque ele estava atacando as instituições democráticas e direito. Vi deputado ser preso porque falou situações que o STF entendia como ataque às instituições. Aí quando vem o ministro de Estado, ele diz no vídeo, estou falando explicitamente, nós temos o caminho A, que é o Congresso. Mas se esses baderneiros digitais conseguirem não realizar a votação disso aí, nós temos atos administrativos, ou seja, a gente não aceita. Além disso, ainda tem decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu disse, cara, ele praticamente antecipa o voto que não foi dado. Mas, coincidentemente, a hora que foi retirado de votação o PL, o Dias Toffoli jogou para o STF julgar uma situação envolvendo regulação de rede social. Daí você diz, cara, assim, tipo, na cara dura, assim, sem medo nenhum, sem problema nenhum, ninguém tem medo de nada. Eu fico pensando, às vezes, qual que é a saída? Quem poderá nos defender? E não tá aparecendo o Chapolin, cara. Tá complicado, sabe? O ministro falar isso na caruda. E todo mundo dizer, ok, normal. O Senado quieto, né? O ministro falando isso, o Lira defendendo a aprovação, porque se não aprovar, o STF vai regulamentar o tema. Olha que absurdo isso, esse argumento. Se o Congresso, que era para ser a voz soberana do povo na produção legislativa, não aprovar, o STF o fará. Então façamos. E só tem uma opção, aprovar, porque se nós não aprovarmos, o STF vai fazer. Gente, isso não é república. Eu vou devagar um pouco agora, mas coincidentemente, final de semana agora eu estava batendo um papo com alguns amigos e uma das pessoas estava criticando muito a coroação do rei Charles, né, rei Charles III na Inglaterra, né, e falando, meu Deus, como é que pode existir uma monarquia hoje em dia e tal, enquanto existe a opção pela república. Aí eu falei, você quer saber? A Inglaterra é muito mais república do que o Brasil. Porque o que é uma república? O que deveríamos ser, né? Mas se você for buscar a ciência política, a república é um sistema que preserva um tipo muito específico de liberdade, a liberdade como não dominação. A liberdade como não dominação, ela é preservada de duas maneiras. Uma é através da cidadania contestatória. Você ter meios institucionais para contestar as autoridades, para se botar contra uma lei, contra uma decisão, você ter esses meios. E o outro meio é o governo misto. Ou seja, você ter a típica separação dos poderes e o poder está disperso, ele não está concentrado em nenhuma autoridade específica. Você tem o famoso check and balance. O Brasil tem, por acaso, isso? Poder disperso? Quando um ministro fala uma coisa dessa,
Não tem. Quando nós temos um Alexandre de Moraes com uma capacidade de apontar uma arma para o Congresso e dizer aprovem ou eu o farei. Nós não temos mais, nós somos muito menos república. Agora, no Reino Unido, apesar de nós termos um chefe de Estado, que não é chefe de governo, que é um monarca, nós temos os meios contestatórios, o poder está disperso, nós temos um judiciário que não se sobrepõe ao legislativo ou ao executivo. Então, gente, olha, a nossa república já deixou de ser república, se é que um dia o foi, há muito tempo. Se nós quisermos resgatar a nossa república, nós temos que começar a nos preocupar muito com essas transgressões entre poderes, né? Essa invasão dos poderes, o papel de cada um. O problema é que, como eu falei, eu volto à minha fala inicial, enquanto nós tivermos torcidas que batem palma se a ação foi feita pelo seu lado, se o STF agora foi autoritário, mas eu acho legal. Aí, legal, bacana. Você tá validando aquela atitude. Um dia poderá ser contra algo que você não concorda. Quando o executivo vai lá, como o Flávio Goebbels agora quer fazer, e dizer que vai regulamentar independente de qualquer coisa, e você bate palma, olha, você está abrindo um precedente. Você está dizendo que é aceitável na nossa república o executivo fazer isso. Não! Só existe um poder verdadeiramente moderador em uma república, que é o controle social. Se nós não tivermos claro qual o papel do governo, dos poderes e dos políticos, e nós exigimos isso, independente de quem está no governo, meu amigo, prepara, porque só vai piorar. Nós somos o único controle possível. Isso tem que estar em nós. Vou fazer um adendo. Uma coisa que me chama muita atenção dessa confiança que o executivo hoje tem no judiciário é muito preocupante. Porque você começa a ter decisões, inclusive esse afastamento, por exemplo, que o Alexandre de Moraes determinou do governador lá do Distrito Federal. Você sabe onde que está previsto isso? Isso não existe previsão legal para isso. Não tem lei. Entende? Um juiz ele tem que estar restrito ao que está previsto em lei, no máximo uma interpretação sobre determinados pontos. Isso não existe. O STF, e vão mais longe. Agora vou bater na mão também de todo mundo que é de direita. Em muitas situações a gente aceita esse cerceamento alheio, mas, por exemplo, lá em 2016, quando foi para Dilma cair, tem muita gente que não queria saber o argumento do impeachment, só queria que fizesse. Você pedia, mas cara, é legal ou não é legal? Tinha nego que respondia, não interessa, tem que tirar essa louca de lá. Eu dizia, mas cara, não é bem assim. Foi lá o Lewandowski, decidia a situação, rasgou a Constituição na frente de todo mundo. E a gente aceitou, por quê? Porque lá dizia que era para ela perder o mandato e para ela ficar inelegível. Na Constituição não está escrita perder o mandato e também possibilidade de se tornar inelegível. Não está escrito assim. É um e o outro. Ele foi lá e só impeachmentou ela, aceitou o impeachment. E o pessoal falou, tá tudo certo. Por quê? Porque é importante nós atingirmos o nosso objetivo. Vou fazer um paralelo com uma situação que aconteceu comigo em Erval Velho, enquanto eu era assessor jurídico. Chegou um vereador e falou assim, doutor, nós precisamos tirar de pauta, nós precisamos derrubar esse projeto aqui. Perguntei, por que, fulano? Porque foi a oposição que colocou. Falei, mas você acha o projeto bom ou ruim para a cidade? Ele, como assim? Eu digo, se fosse o cara do teu partido que tivesse colocado, você votaria a favor dele? Não, eu votaria a favor. Eu digo, cara, então nós não estamos mais discutindo a mensagem, nós estamos discutindo o mensageiro. E vai ter muito caboclo de direita que vai falar, pô, o Lula baixar imposto é uma coisa boa ou ruim? Foi o Lula que agora baixou imposto. E o cara vai dizer, não pode, isso é problema. Cara, então você não pode ficar defendendo a ideia de acordo com quem fala. E esse mensalão 2.0 aí, digamos assim, em geral, eles entenderam que eles não precisam mais do legislativo. O Gino deixou isso claro. Ele falou, queira ou não queira, vai vir. Entende? E tanto faz. O decreto dos CACs que ele fez, uma aberração. Por quê? Porque tem lei federal que diz que é diferente. Um decreto não tem força para mudar a lei federal. E mesmo assim eles fizeram e o STF falou, não, mas pode. Mas cara, tá errado. Não tá escrito isso na lei. E foda-se.
foda-se, eles não se importam, entende? Então, isso que o Bruno falou, desse controle social, essa vinda da sociedade, é muito necessária. Diz que o poder emana do povo. O que você quer mais poderoso do que o voto direto, escolhendo representantes para vir judiciário e afastar o representante de Brusque, por exemplo? Teve voto direto, a população escolheu o cara. Até porque toda essa liberdade de expressão que a gente conquistou até hoje foi a questão do povo em si se rebelando e conseguindo essa liberdade de expressão, né? E daí simplesmente deixar que se vá, né? Com certeza. Era interessante. Você poderia explicar pra gente um pouco também sobre alguns pontos, algumas armadilhas dentro do projeto de lei da PL da censura? O Bruno estava iniciando uma fala. Ah, tá, Bruno, desculpa, é que toda vez que o Bruno fala, alguém fala, chega tipo muito depois pra mim. Daí deve ser por isso. Eu ia falar uma curiosidade que o Rafael falou, algo que toda essa liberdade foi conquistada através do povo, né? Eu, dias atrás, estava lendo um artigo acho que é de você, Valon, sobre a origem do uso da palavra democracia com a semântica que nós damos hoje, né? Porque na maior parte da história, a democracia era democracia grega, significava autogoverno e autolegislação, né? Era democracia direta, não era democracia representativa. Então, por muito tempo, era visto esse sistema como um sistema licencioso, como algo negativo. E o uso da palavra democracia com as conotações positivas que nós usamos hoje, que significa um governo de liberdade, um sistema de liberdades e igualdades, ele é muito recente. E a primeira vez que ele foi usado no Congresso francês, em 1821, em um debate sobre liberdade de expressão. Porque o governo, um representante do governo, ele propôs uma lei para regulamentar os jornais impressos, porque, segundo ele, seria um caos deixar os jornais falarem o que eles queriam, né? Então, curiosamente, né, hoje nós estamos vivendo um mesmo debate e esses jornais não estão lutando pela nossa liberdade, né? Então, a primeira vez que a palavra democracia foi usada, pelo menos no contexto francês, com a definição moderna, foi só em 1821, em um debate sobre liberdade de expressão que envolvia uma lei de controle dos jornais impressos. Isso aí. Eu acho que o grande ponto é quem controla... como é que é a frase? Eu não lembro. Quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Alguma coisa assim. Então, essa reescrita da história que preocupa. O pessoal já tem conversado sobre determinados assuntos como se realmente não fosse. Então, eles estão mudando a história. Na Venezuela, hoje se tu perguntar para um esquerdista, tá, mas... E a Venezuela? Não, mas veja bem, a Venezuela não é algo tão ruim. Ele usa a camisa do Che Guevara como se tivesse sido um baita de um cara. O cara usa assim, uma bandeira LGBT e Che Guevara. Você pergunta, o cara matava gays, você sabe disso, né? Daí ele, não, mas é que não tem mais que, bicho. Não tem mais, ele falava, é uma doença, tem que matar. Mas daí a esquerda começou a controlar o que é dito e começou a mudar esse viés. Sobre o que você comentou ali das pegadinhas, acho que uma das mais interessantes que eu achei é a possibilidade de punir as pessoas tirando o acesso delas à internet. É bizarro você pensar que... E vou voltar ali sobre a questão de elemento do tipo penal. Quando você vai determinar, e o Bruno comentou sobre a questão da medida, a proporcionalidade da punição, isso tudo fica em aberto nessa lei. Ele não diz exatamente qual é o tipo objetivo. Por exemplo, quando ele responsabiliza uma plataforma, uma rede social, que deveria retirar do ar uma postagem que possivelmente seja uma fake news. É bizarro, né? E você poder punir a plataforma caso ela não faça isso, caso o governo entenda que você deveria ter entendido que aquilo não poderia ser dito. É tipo você brigar com a tua mulher, entende? Você pergunta se tá brava, amor, ela fala, não, posso jogar bola com teus amigos? Vai! E você fica confuso, entende? E por quê? Porque não existe a regra, você tem que entender que você está sempre errado. É um casamento que a gente está se metendo, sabe? Onde você fica cada vez mais quieto, você obedece cada vez mais, e existe um tirano que está lá brigando com você, te proibindo de jogar bola, te proibindo de tomar uma cerveja. Esse é o problema. Ele fica
casamento eu entendo. E tô começando a entender. Não precisa nem chegar no matrimônio. Pode colocar o próprio estado mesmo quando a gente vai declarar imposto de renda, né, mano? Quanto que tu tá devendo? Ah, tu que sabe? É isso. Coloca aí. Mas se Tu é casado, Rafa? Não. Mas tu vai ver que é muito pior. É muito pior, porque ela tem acesso ao teu dinheiro sem precisar de uma decisão judicial. Ela só vai. E você ainda tem que agradecer, entende? Então, cara, é um problema. Eu acho que as pessoas deveriam casar para entender o tamanho do perigo que é essa PL das fake news. Entende? Outra pegadinha é o tal do comitê gestor da internet. Tu não viu sobre isso aí? Deu uma lida sobre o comitê gestor? Eu só sei que o Felipe Neto vai estar nesse meio ainda. É como se fosse o nosso Ministério da Verdade. Que coincidência, né? É incrível, né? O grau de intervencionismo que chega a ser patético. Assim, o grau de intervencionismo que nós chegamos no Brasil. O PL quer regulamentar o número de pessoas que você pode repassar mensagens. Quantas pessoas podem ter num grupo de WhatsApp? Cara, isso é muita loucura. Achar que a lei não nasceu para isso. Não deveria ser para isso. E aí algum legislador acha que tudo bem fazer uma lei para dizer quantas pessoas podem ter num grupo de WhatsApp. Tá, cara, que loucura. Isso, além da loucura em si, que é você querer regulamentar uma coisa tão pontual, né? Usar a lei, que é a força. A lei é o monopólio da violência do Estado, né? Você usar a lei para regulamentar grupos de WhatsApp. É tipo, cara, é um desvirtuamento. O Montesquieu, ele dizia que as leis desnecessárias enfraquecem as leis necessárias, né? E de fato, assim, gente, é por isso que o Brasil tem as leis que não pegam, é por isso que lei aqui lei, mas essa lei realmente tem que cumprir? Porque é isso, né? A gente fica querendo lei para tudo, né? Olha, é um grau de intervencionismo, além do que é uma barreira à própria inovação tecnológica, né? Porque uma empresa vai vir. Nós estamos regulamentando a tecnologia hoje. Mas o que nós estamos impedindo de surgir? Aquela tecnologia que a gente nem imagina. Existe uma lei regulamentando uma tecnologia que é momentânea, que é recente. O que a gente está fazendo em relação àquilo que é novo? Ou pior ainda, porque o Brasil não é lá um grande... Ele é um adotante de tecnologias, né? Ele não é um criador de tecnologias, né? O outro vai lá nos Estados Unidos, cria uma tecnologia super bacana que facilita a nossa vida. Mas tem a lei das fake news, não dá para o Brasil. A empresa vai olhar, não, o Brasil não, tem outros mercados. E é isso, a gente acaba condenando nós mesmos ao ostracionismo. Isso me lembra o Império Turco-Otomano, que quando ele surgiu no século XIV, no período da sua expansão, foi por um certo tempo o império mais poderoso da Europa e Centro-Ásia. Enfim, era incontestável, ninguém conseguia enfrentar o problema. O problema é que, por bem, um determinado sultão resolveu proibir a prensa. A prensa tipográfica. O que aconteceu? A reprodução de livros era extremamente caro e era extremamente difícil, porque não podia ter prensa, então a informação não circulava. O que aconteceu? O Império ficou defasado frente aos outros países que tinham livre circulação de informação. É isso que o Brasil está fazendo. Nós estamos proibindo, com isso nós possivelmente estamos fazendo coisas como proibir a prensa tipográfica, né? A gente está nos condenando ao atraso deliberadamente, porque algum político acha que por bem que as pessoas não são capazes de se Vou complementar esse exemplo do Bruno, que ele fala sobre o Império Turco-Otomano. Vou contar uma história que aconteceu aqui no Estreito de Icaré, num bailão uma vez, tocando Corpo e Alma na banda. E daí chegou um gringo e ele foi tirar a menina pra dançar, né? E daí ela falou: o que precisa ter pra dançar contigo? Ela falou: tem que ser loiro alto, olhos azuis, bronzeado, tem que estar torneado, tem que ter carro importado, tem que ganhar mais do que 20 mil por mês, ter todos os dentes na boca, não ter filha, a sogra não pode falar muito. O gringo olha pra menina do lado e ela diz: não, tem que dançar bem. Bicho, você sabe quem ficou solteiro no final da noite, né? Por quê? Porque tem uma que enche muito o saco, muita regulação, muita regra, é difícil. Daí o cara prefere ir na menina que facilita um pouco a vida dele. Inverso, a mesma coisa. A menina chega no
no barzinho, daí tem um cara lá que só quer dificuldade, só quer menina que tem que ser loira, olhos azuis, siliconada, lipoaspiração, etc. E o outro que a menina tem que comer batata frita junto. O gordinho é mais feliz, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Quando você cria muita regra, você dificulta a relação. Seja no Império Turco Otomano, ou seja no bailão ali em Vicaré. Para vocês, qual é o maior perigo caso essa lei ela for aprovada, sabe? Pode ser de forma rápida e sucinta, só para a gente caminhar para o final. O maior perigo... Quer fazer a pergunta ou eu já começo respondendo? Não, acho que pode começar respondendo já. O maior perigo que uma lei como essa pode causar numa sociedade é o medo, né? As pessoas começarem a se autopoliciar por medo de se expressar, de falar, de criticar. Isso é muito ruim para o mercado de ideias, isso é muito ruim para a formação das ideias, isso é muito ruim para o próprio exercício da cidadania, porque faz parte você se sentir, em uma democracia pelo menos, você se sentir livre para poder falar, ser contestado. Isso afeta inclusive o nosso aprendizado como um cidadão, porque como que eu vou testar as minhas ideias? Como que eu vou saber se minhas ideias estão certas ou eu estou falando algo que não faz sentido se eu não puder testá-los no mercado de ideias, né? Então, o medo, para mim, é o maior risco. E, claro, isso não vai acontecer com esse PL somente, mas ele abre uma porta, né? Ele abre uma porta, nós vamos colocando precedentes. Hoje é esse PL, amanhã alguém resolve avançar um pouquinho mais, proibir a próxima coisa. O precedente está aberto, a justificativa foi aceita pelo Congresso, se ele for aprovar. Então, quais são os outros pontos que nós vamos regulamentar e tutelar? Eu tenho muito medo de abrir esse tipo de precedente. Esse tipo de ideia nós temos que matar pela origem, pela raiz já. Não, peraí, pessoal, isso aqui é contra um princípio que deve ser fundamental, basilar na nossa sociedade. Isso não pode ser aprovado. Os efeitos práticos disso são inúmeros, da lei em específico, inúmeros, e não dá nem para imaginar todos, né? Desde uma empresa dessas de rede social, mídia social, não sei, empresas saindo do Brasil, não querendo mais escolher, não operar mais aqui, até afetar pequenos negociantes, por exemplo, que dependem de hoje divulgar o seu trabalho, profissionais autônomos que dependem de divulgação do seu trabalho, porque, não sei, imagine se até um amigo meu, que talvez vocês conheçam, o Paulo Gani, ele fala, Bruno, ele está muito envolvido nisso, ele fala, Bruno, se um marceneiro, ele for lá e anunciar o trabalho dele, e aí ele for prestar o trabalho, alguém foi lá, pesquisou, encontrou o trabalho dele, e ele foi lá e não prestou um bom serviço. Pela nova lei, você abre uma brecha, por exemplo, de processar o Google pelo trabalho do marceneiro. Então, daqui a pouco, as empresas não vão querer mais anunciar esse tipo de serviço. E aí o que acontece? Você prejudicou aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam de trabalho. Então, os problemas vão desde algo mais intangível, né, e macro, como o medo que se incuta em uma sociedade, até essas consequências de empresas. Não vou mais permitir anúncios de profissionais autônomos aqui, porque eu estou sendo responsabilizado por isso, então não quero mais. Então nós podemos afetar toda a sociedade, né, de maneiras que nós só vamos descobrir. E a título de curiosidade também, até gostaria de entender. Até quando vai ficar uma questão de emergência? Ela tem algum prazo limite ou fica assim ad infinitum? Se ele pode voltar e retornar quantas vezes quiser? Não, eu não sei qual é o... eu não tenho... Bom, eu não sei qual é o regimento da Câmara, qual o prazo estabelecido pelo regimento da Câmara. Mas na Assembleia Legislativa eram 30 dias. Então ele fica em 30 dias. Se não for votado em 30... Ele é obrigado a ser votado em 30 dias, a menos que seja pedido a retirada da urgência. Então o que o governo pode fazer é fazer um pedido, um requerimento para retirar a urgência do projeto. E complementando o que o Bruno falou, essa questão de você poder responsabilizar ou vai aumentar vertiginosamente assim, o custo de anúncio, que o cara pensa, eu vou ter que bancar esse risco. Então, para eu bancar esse risco, o preço sobe.
qual que é como é que eu posso dizer? Mas como é que você vai dizer se o produto que foi prestado, se o serviço prestado é bom ou ruim? É muito subjetivo, né? A pizza que eu pedi estava ruim. Mas e aí? O Bruno, por exemplo, se preocupa com a questão do marceneiro, mas eu estou muito preocupado com as meninas do OnlyFans. Entende? O que vai acontecer com elas, cara? Entende o tamanho do problema? Isso vai acabar com a economia do Brasil, do litoral em especial. Então a gente tem que pensar nessas meninas, esse movimento da economia, né? Outra coisa, eu vou... Sim, gente, a liberdade, isso é liberdade de expressão, gente. Isso é liberdade de expressão, isso aí. Ninguém reclame. Os ferreiros que estão ouvindo esse episódio aqui, saibam, liberdade de expressão é pra isso. É pra liberdade de expressão. Vocês querem liberdade de expressão? Exato. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí eu vou falar uma coisa. Liberdade de expressão só serve pra falar o que desagrada. Isso é verdade. Porque pra falar o que agrada, você não precisa de nenhum direito à liberdade de expressão. E agora eu vou usar, não porque o Dadá me inspirou a nada, mas baseado aqui na fala do Dadá, tem um filme muito bacana para quem gosta desse tema, que é um filme antigo, mas é bom, que é O Povo contra Larry Flynt. Ele, basicamente, ele é o criador da revista, de uma revista adulta, né? E aí ele entra em briga com uma autoridade religiosa da cidade, e a autoridade resolve processar ele e a revista, enfim. E aí chega o momento do filme e ele está se defendendo, dizendo: olha, gente, vocês não estão entendendo. Nós estamos falando aqui de liberdade de expressão. Porque se a liberdade de expressão defende um sujeito como eu, um sujeito que esperta asco em muita gente, isso é uma garantia que a liberdade de vocês está protegida. Então, se nós defendemos a liberdade das meninas que o Dadá citou, nós estamos defendendo a liberdade do marceneiro também. É isso, no fim é isso. A gente tem que defender, faz a hora que você não defende no caso lá do Larry Flynt, do autor da revista masculina, peraí, o negócio está chegando mais próximo de você, entendeu? Mas quando você vive numa sociedade que protege o direito dele, uma garantia de que a sua liberdade vai ser garantida. Você vê uma coisa que eu fico pensando, as meninas do Only ali, elas estão todas com esse cerceamento iminente da liberdade de expressão delas, mas quem faz passeata pelada é feminista, a gente é cagado também, né? Entende? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Eu finalizo. Eu espero não virar monarca depois disso aqui. Manda que eu vou usar. Para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma frase do George Washington. Eu vou finalizar, senão a gente vai ter que colocar limite de idade nesse podcast, eu acho. Então o Alexandre de Moraes vai banir vocês das redes sociais, né? Exatamente. Vou deixar uma frase do George Washington para a gente finalizar, que diz o seguinte: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Então, eu acho uma frase bem forte, eu acho que, infelizmente, é o que tem acontecido no Brasil. E não é de hoje, né? E, Bruno, tu teria 3 livros que você poderia recomendar, até? Adoro livros, tenho vários que eu gosto aqui do meu lado aqui. Mas sobre o tema, eu vou recomendar um específico, é este aqui, sobre a liberdade, do Mill. Vale muito a pena ler, tá? O Mill é um autor seminal, assim, para quem gosta do tema liberdade de expressão. Vale super a pena ler. Eu me baseio bastante no que eu acredito, no que ele falou, no que ele escreveu. Então, vale bastante a pena. Quem puder também, tem um professor da nossa Universidade Federal que fala muito bem sobre liberdade de expressão. Ele tem um pequeno livro que basta esse livro assim para você ter um conhecimento amplo sobre liberdade de expressão. Ele é pequenininho, tem 100 páginas, que o nome é Liberdade de Expressão, se eu não me engano, que é o autor do livro, não está aqui perto de mim, senão eu mostrava, se chama João dos Passos, Liberdade de Expressão. Então dá uma olhada também no livro do João dos Passos, que vale super a pena conferir. Eu vou indicar esses 2 livros porque são os que eu lembrei agora sobre liberdade de expressão. Dadá, tu queria complementar algum também, se quiser? Tem um livro, eu não lembro qual que é, eu acho que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, não é nem piada, tá? Parece
parece piada, mas o Ministério da Magia invade Hogwarts, ele começa a dizer o que as pessoas podem falar, o que elas não podem falar, onde elas podem ir, onde elas não podem ir. Então a liberdade de expressão ela é inclusive defendida no mundo de Harry Potter. E entre Harry Potter e Constituição Federal do Brasil, eu recomendo Harry Potter porque é mais possível do que o que está escrito na Constituição. A Constituição não funciona. Então, seria basicamente isso. Se a Lô falou uma frase, tem uma frase muito legal que eu gosto, que é do Raimundos. Fala assim que a liberdade de expressão é o que constrói uma nação independente da moeda e sua cotação. A liberdade de expressão deixa eu falar, filhada. Né? Sonzeiraça. Isso faz uns 30 anos já, então não é hoje. Bem, então eu agradeço os ferrenhos que estão vindo até então, né? E principalmente agradeço o Dadá e o Bruno Souza por estar disponibilizando o tempo aqui, né? Pra gente poder falar sobre essa questão que é muito importante atualmente, né? Muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade. Perfeito, Adorei então. o papo. Muito obrigada. Tá? Obrigadão e até mais.